Fala pessoal do canal, tudo bom com vocês? Tom dos Metais, dá uma olhada nisso aqui. Rapaz, o pai tá bonito demais com isso aqui, ó. Arranquei o dente do siso, pessoal. E o negócio dói depois que você arranca, que a anestesia passa. Na hora que você arranca, o cara dá aqueles puxão, tudo bem, você sente, parece que o maxilar vai deslocar, mas depois que passa a anestesia, que você tá na sua casa, o bagulho é louco, viu? Bom, uh, eu venho aqui no vídeo trazer isso para vocês e eu quero que vocês mesmo, como está no título, responda para vocês mesmo sobre esse assunto. Vocês acham que o mundo está piorando? Me desculpa, pessoal, se eu não conseguir falar direito às vezes, é porque incomoda muito a garganta também. Vocês acham que o mundo está piorando ou o mundo está melhorando? O que vocês acham? Por que eu quero trazer isso para vocês? Nós temos visto, né? Eu vou bater num local, né, religioso que vai doer em alguns, entendeu? Só que eu aprendi um pouquinho disso aí, pessoal. Eu sou uma pessoa, sim, mais voltada ao povo de direita. Só que eu aprendi isso muito com o povo de esquerda, tá? A você ouvir, pensar e analisar sobre o assunto para depois você colocar aquilo ali em pauta. Então você pensa, analisa, reflete sobre aquilo que foi passado e depois você põe em pauta, tá? Eu aprendi isso com o povo de esquerda. Isso eu tenho que admitir. Eu não sou de direita e nem de esquerda. Eu acho que os dois lados têm coisa boa para oferecer, como os dois lados têm coisas negativas para oferecer. Por exemplo, o que me dói no povo de esquerda é esse negócio de mexer com criança, né? Você querer destruir a família, né? E levar as crianças aí, talvez, para o homossexualismo. Isso é uma coisa que eu repudio e não aceito, tá? Por quê? Porque eu acredito que o pai e a mãe, primeiramente, não é o Estado que deve falar o que o pai e a mãe tem que fazer com os filhos, tá? Hoje em dia é dessa forma. Se você colocar algo na vida do teu filho, ou você levar uma palavra para ele que o Estado não quer mais trabalhar dessa forma, você acaba então recebendo até punição, tá? Isso é dito já, se eu não estou enganado, isso pode estar até na Constituição, tá? Não estou falando aqui que está, mas eu acredito que deve até estar, porque eu li uma coisa sobre, eu vi um juiz, me desculpem, falando sobre isso, que os filhos e os filhos não são propriedade do pai mais, mas sim do Estado. Então, se, por exemplo, você não levar seu filho na escola, o Estado vem e leva você lá no conselho tutelar e pode até tomar o seu filho dependendo do que está acontecendo. Você não deu vacina no teu filho, aquelas vacinas que você toma quando é criança. Por exemplo, o meu filho, toda vez que ele toma uma vacina, ele fica a semana inteira ruim, tá? Ele tá nessa faixa aí de 1 ano, ele tá tomando vacina direto. Inclusive eu falei pra minha mulher, puta aquela merda, quanto mais vacina tem aí para dar nesse menino? Porque toda vez que dá vacina no menino, ele fica ruim, né? Então tem que tomar febre amarela, não sei o que tem, que pipipi, todas aquelas vacinas. Se você não der, é obrigatório essas vacinas. Então o Estado pode vir contra você. Então isso mostra já que é realmente aquilo que o juiz disse aí, que os filhos não pertencem, não são dos pais, mas sim do Estado. O Estado tomou de assalto, querendo você ou não. Você ficou 9 meses, de repente você mãe, ficou 9 meses com o filho na barriga, e você criou, e você lutou, você saiu debaixo de sol, você saiu debaixo de chuva, você deu 8 horas do seu dia, 12 horas do seu dia para trabalhar, tá? Não é isso que nós vamos colocar aqui em pauta, mas traz uma reflexão já para a gente começar a entrar nesse assunto, que eu vou entrar depois. Então você ficou ali 8, 12 horas trabalhando, certo? Do seu dia a dia, durante aí
15, 20 anos até seu filho se formar, de repente, para depois o Estado falar: o filho não é teu, tá? O filho pertence ao Estado. Se você não ensinar ele dessa forma, nós vamos vir contra vocês. Nós vamos tomar a criança se for preciso, nós vamos fazer vocês pagar multa ou cadeia. Tá? Então, o Estado, pessoal, por que eu tenho um pouco de repúdio à polícia militar? Porque eu acredito que a gente tem cérebro para pensar, né? E tem um pouquinho de coisas que, se você parar para analisar, são poucos detalhes que você parar para analisar, você vai estar vendo, você vai perceber que você está servindo como um escudo ou como um opressor do Estado, tá? Então eu acredito que os policiais militares deveriam de fazer o quê? Certas coisas não acatar do Estado. Então, assim, vai mandar embora, vai expulsar, tudo bem, aí faz o batalhão inteiro. Por exemplo, expulsou um, para o batalhão inteiro. Então vai ter que expulsar todo mundo, para o batalhão inteiro. Então aí o Estado ia começar a ver que o povo não é mais trouxa. Que aqueles que eles usavam de gato e sapato, de cão de guarda deles para fazer pintar e bordar com a população, fazer o que eles querem, eles iam perceber que já não está mais surtindo efeito. Eles vão falar: pô, agora quem nós usava para ir contra a população não está querendo ir mais contra a população. É até arriscado colocar um vídeo desse falando essas coisas no YouTube, porque primeiramente o Estado, né, o algoritmo lança isso aqui, né, ele pega tudo por escrito e ele pode ver que a gente está falando do Estado e acabar punindo aí nosso vídeo. Mas eu sempre me arrisco. Melhor a gente levar isso para frente, pôr as pessoas para analisar, tá? Pensar. Pessoal, nós só conseguimos sair da miserê que nós vivemos quando a gente começa a observar, tá? A minha mulher, meus parentes falam muito: você é muito observador. Porque enquanto eles estão falando, eu estou olhando todo mundo, estou vendo tudo. Estou vendo uma mosca que passa. Então eu sou um cara que reflete muito sobre tudo isso. Nem tanto que o povo do antigo bairro onde eu morava, quando eu era moleque, tudo, né? Que eu fazia aqueles procedimentos que eu passei num vídeo uma vez para vocês. Eles me chamavam de olho de águia, né? Porque coisas que eles não percebiam, eu percebia e passava para eles. Falava: ó, toma cuidado. Ali, vocês estão vendo aquilo ali? Toma cuidado. Então eu passava para eles e eles falavam: caramba, você consegue perceber as coisas muito fácil. Então, assim, por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa observadora, eu observo tudo. E a Bíblia mesmo diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de você ser doutrinado, mas pela falta de conhecimento. Porque doutrinado, eu posso chegar aqui com um monte de larábia aqui, levar vocês na conversa e falar: ó, pratica isso, faz isso, a partir de hoje é proibido isso, vocês têm que fazer isso, e você fala assim: não, eu vou aceitar essa doutrinação, vou começar a acatar isso aqui. Porque a gente tem que acatar, porque veio tipo da pseudociências, ou veio da medicina, ou veio do Estado, ou veio da mídia, ou veio de alguém que estava de terno e gravata, que é importante no país. Então eu vou acatar o que eles estão falando. Então você acaba sendo cobaia na mão dessas pessoas. Você acaba seguindo tudo que passam para você sem refletir sobre aquilo. Por isso que a Bíblia diz que o povo pereceu no deserto, pereceu no Egito, pereceu em vários lugares, e o povo perece ainda por falta de conhecimento, por não perceber a maldade, a malandragem, né? A cobiça, o engano, a mentira sendo praticada ali à luz do dia contra todo mundo, como nós vivemos no Estado. Então, a gente tem que entender isso. Eu acho que eu lutei, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um tá com Covid, coitado, o meu filho pequeno de 1 ano tá com Covid, minha avó pegou Covid, agora chegou um momento que todo mundo tá pegando Covid na minha família. Minha tia parece que tá também, a minha mãe há umas 3 semanas atrás estava ruim, então assim, minha família inteira pegou Covid. Eu não sei se eu já peguei, pessoal, tá? Eu não posso falar porque eu não me senti tão mal assim de ir no pronto-socorro para ver. Então, eu não sei se eu peguei Covid até hoje, tá? Pode ser que eu já peguei, não sei. Então, assim, eu lutei para criar os meus 2 filhos. Eu batalho, faço tudo que eu tenho. A minha mulher ficou 9 meses com as crianças
né, na barriga, depois está lá, dando lá 12 horas, 8 horas por dia lá na Santa Casa, que ela trabalha em hospital, né, e ela trabalha na parte administrativa, e de repente o Estado chega e põe ali e fala, ó, você tem que praticar isso aqui, pronto, acabou, mano. Entendeu? Você não tem o direito de escolha, nós que vamos escolher por vocês e acabou. Né? Então a esquerda ela é muito voltada por esse lado. Né? Essa é a parte negativa da esquerda, que é você ser obrigado a aceitar, né, aquilo que eles impõem. Né? Então, tipo aí, né, querendo ou não, eles estavam com esse projeto, né, e eles colocaram esse projeto para frente, antes do Bolsonaro entrar, eles colocaram esse projeto para frente para doutrinar as crianças. Tá? É muito difícil de eu ficar falando as palavras aqui, porque o vídeo pode aí receber algum bloqueio. Tá? Porque, querendo ou não, tem uma censura muito grande aqui. Nem tanto que esse tipo de vídeo, esses tipos de vídeo não sobe. Tá? Que o robozinho aí não deixa. Você pode ver depois que você vai voltar daqui 3, 4 dias, o tanto de visualização desse vídeo vai ser pequeno. Então o que acontece, pessoal? A esquerda ela pensa muito nisso, tá? Em doutrinar as crianças, essa nova era de você aceitar, sabe? É muito difícil para você engolir. Por exemplo, eu estou criando uma menina e um menino, mas se de repente um dos dois chegar, pai, eu sou hoje, né, sapatão, hoje eu sou gay. Cara, é muito difícil para você aceitar isso, entendeu? Você vai lutar, você vai fazer de tudo para... Filho, você nasceu com o negocinho aí, honra isso aí. Filha, você nasceu com a coisinha, honra o que você tem na perna, né? Você vai tentar levar suas palavras. O Estado já proíbe, se for do lado da esquerda. Vai falar que você está sendo homofóbico, como fala mesmo? Essas palavras que eles falam aí. Então, assim, o Estado cai em cima de você, né, proibindo você de ir contra a vontade dos seus filhos. Não que você vai repudiar, jogar seu filho para a rua, mas você tem o direito de doutrinar, falar para ele não é dessa forma. Mas do lado da esquerda isso é inaceitável. Então esse é o lado que eu repudio. Qual que é o lado que eu gosto muito da esquerda, pessoal? Né? Eu vou falar tudo isso que eu tenho para falar e depois nós vamos entrar nessa parte aí. Se vocês acham que o mundo está melhorando ou piorando. E eu vou dizer para vocês aqui o que eu acho. Depois vocês matutam aí e vê o que vocês têm aí, né? Vocês analisando tudo, qual o ponto que vocês chegam de tudo isso. Bom, o lado bom da esquerda, que eu gosto, esse é o lado muito bom da esquerda, que é você abraçar todas as pessoas. Por exemplo, você nunca vai ver uma pessoa de direita ajudando uma pessoa pobre. Sinto muito em falar, eu sou uma pessoa mais voltada para a direita, mas isso é uma realidade. Nem tanto que as ONGs, tudo que existe aí desse lado de subir favela, fazer projeto ali para as molecadas jogar bola, estudar, fazer cinema, fazer isso, fazer aquilo, é o povo da esquerda que mexe. Tá? Porque eles gostam mais de ajudar, entrar na vida da pessoa. Eles não olham, por exemplo, eles veem um moleque ali de fuzil, por exemplo, na esquina, eles não olham o moleque como um bandido. Eles olham uma alma decaída que precisa de ser informado, passar um estudo, ter uma doutrinação para fazer a recuperação dele. Tá? Então eles não olham para as pessoas perdidas com esses maus olhos. Tipo assim, agora uma pessoa de direita, o que ela faz? Ela olhou um cara ali de fuzil, ela fala, pô, se tivesse um policial aqui, dava pra subir ali, ó, e dali dar um tiro na cabeça dele e já matar, porque aquilo ali é um tranqueiro, vai matar alguém em uma hora. A direita ela já pensa mais em eliminar as pessoas, né? E eu, como eu fui dessa vida já, eu sei muito bem que as pessoas podem se recuperar, né? As pessoas podem mudar. O Mosley saiu aí, fazia 12 anos que estava preso, o negro. Ele saiu, né? Esses tempos eu vi ele. E ele mudou, cara. Já faz um ano que ele tá na rua, fez uns cursos aí pra rua aí, levaram ele para trabalhar, ele tá trabalhando, subindo aí
mexendo tudo aí no teto de barracão. Bacana o trabalho que ele tá fazendo. Ele posta umas fotos de vez em quando, eu fico vendo. E era um cara que era gerente do tráfico, tá? Ele era gerente do tráfico. Ele comandava muitas pessoas e ele tinha muita gente por trás dele. E eu vi a mudança nele, né? A gente ajudou um pouco. Quando ele precisou, eu enviei coisas para eles, eu levei uma palavra para ele. Ele perguntava: "E você, como que tá aí na rua?" Eu falei para ele, eu tô indo para a igreja. Naquela época eu tava indo para a igreja, eu falei: "Eu tô indo para a igreja, moço. Eu abandonei essa vida aí, cara. Essa vida aí não vira nada não." Conversava com ele tudo e ele: tá certo, Elitinho." Lá ele se me chama de Elitinho. "Tá certo, Elitinho, papapá." E eu acho que isso tudo, cara, cada palavra que você dá vai transformando a pessoa de pouco a pouco. E é o que ele hoje é, né? Ele tá muito mudado. Então, assim, nós, eu, né, e acho que o povo de esquerda, nós acreditamos que você pode transformar as pessoas de longo prazo, tá? Mas de curto prazo, pessoal, sim, também eu vou entender o povo de direita. A curto prazo, você pega um cara que tá aprontando, você não tem muito o que fazer naquela hora. Se ele tá trazendo muita destruição, entendeu? Para as pessoas, não digo para o Estado, não, porque eu não tô aqui para defender o Estado, tá? Mas trazendo destruição em vidas. Então, tem certas pessoas que têm que ser paralisadas, porque senão ela acaba levando o inferno na vida de um monte de gente. Então é difícil isso. Mas tem pessoas que, a curto prazo, o remédio é esse, tá? Mas se a gente tiver uma mente diferenciada, todo mundo, né? Eu vi um policial aí do Rio de Janeiro, ele no podcast, e ele disse que ele parou um traficante, né? Enquadrou, tomou o moleque e começou ali a falar na orelha do moleque: "Ó, você é da mesma idade que eu, que você tá fazendo essa vida, cara. Você é um cara forte aí, tem tudo pra se dar bem na vida e tá nessa merda de vida e que papapá." E ficou ali conversando com o moleque um monte de tempo. Quando ele chegou no batalhão, os policial mais escorraçaram esse cara. O parceirinho de bandido, não sei o que tem, que pipipi pra ele. E ele pegou e falou: "Eu saí da polícia por causa disso. Porque lá você se torna monstro. Você quer saber de matar os outros, você acha bonito isso, tá? Os policiais, tem muitos policiais que acham bonito tirar vidas. E você acaba se tornando um demônio. E querendo ou não, pessoal, até a própria família, isso eu digo com toda a sabedoria, porque eu tinha, né? Porque um se matou, o outro aposentou, o outro faz tempo que eu não vejo, mas eu tenho 5 pessoas da minha família que são policiais, né? O sargento Galiani se matou, deu um tiro na mulher dele, depois deu um tiro na cabeça dele. E pra você ter uma ideia, a própria família não gosta muito das vezes do cara. A própria família, as pessoas que vivem com o cara, porque o cara fica tão nessa ilusão de matar, de fazer, de aprontar, de não sei o que tem, de querer pôr um braçal pra falar eu sou o cara e vou pintar e bordar e vou fazer, que ele acaba pegando, o povo acaba pegando ódio dele, a própria família. Porque o cara chega em casa, ele chega com essa mesma mentalidade, a família afasta, como aconteceu com o Estivanato também, meu primo, né? Inclusive quase saíram no box dentro de festa de família, os dois. O primo meu Cristiano e o Estivanato por causa disso aí. Porque ele era cheio de ficar com gracinha, daquele jeitão dele, e meu primo Cristiano falou: "Meu, você se acha demais, cara, mas você só se acha porque você vive com um monte de homem do teu lado armado. Mas agora você sozinho aqui, faz gracinha comigo, vão lá fora lá, faz gracinha comigo." Aí ele pegou e ficou quieto, deu 20 minutos, ele saiu da festa e foi embora. Então, assim, o cara tem que saber, cara, que a primeira coisa, esse tipo de comportamento vai destruir ele mesmo. Entendeu? Vai destruir ele mesmo. É infarto, derrame, pressão alta, problema psiquiátrico. Que é todas as doenças que os policiais têm. Tá? Acarreta através disso. Muito ódio, muita vontade de fazer coisa errada. Querendo ou não, isso é um karma, cara. Isso vai pra você, entendeu? Cada pessoa que você mata, é um karma que você tem pra você. É uma coisa que você uma hora vai ter que pagar, mano. Independente se você tá certo ou errado, isso vai pra tua conta. Isso vai pra tua conta e uma hora você vai ter que pagar. Eu lembro de um cara que ele bateu, um policial da Força Tática, ele deu um tapa na cara de um moleque.
E o moleque era filho de bruxo, de feiticeiro mesmo. E o moleque olhou só pra cara dele e balançou a cabeça assim, ó. Porque o moleque tava fumando maconha, assim, sentado na sarjeta. Eles pararam, esculacharam o moleque, depois ele acabou dando um tapa na cara do moleque. Aí o moleque virou pros outros parceiros dele, porque aí chegou uma outra viatura, né? Por causa que a família começou a fazer escândalo. Aí chegou uma outra viatura, daqui a pouco chegou outra. Ele virou pros outros policiais e falou assim: esse aí tá lascado. Eu vou colocar o nome dele toda noite, toda sexta-feira à noite, no terreiro. Vou bater tambor até eu conseguir destruir a vida dele. E por fim, passou-se um tempo, nós ficamos sabendo que aquele policial tinha sido afastado por problemas psiquiátricos. Entendeu? Então, assim, dependendo da posição que você toma, você vai receber aquilo, a recompensa do que você faz. E eu acredito que a melhor coisa pra gente é sempre estar tentando solucionar os problemas das pessoas, tá? Ah, mas você vai trazer problema para você, você vai trazer energia ruim para você. Nós fomos colocados nesse mundo para isso. Esse é o espírito de Cristo. Cristo, ele tentava transformar as pessoas. Muitas das vezes ele não ficava ali enchendo o saco, mas ele soltava uma pequena palavra para a pessoa, aquilo surtiu um efeito agora. A alma da pessoa, o subconsciente, ela grava isso e ela leva isso para frente. Cai no esquecimento por um prazo, só que uma outra pessoa vai semear mais uma palavra. E essas palavras diferenciadas que vai começar a mudar o comportamento da pessoa com o tempo. Se der tempo, né? Porque tem gente que tá tão bichão, acaba a polícia matando, bandido matando, né? Acaba sofrendo com os seus próprios mau hábitos. Então, se dá tempo, você percebe que a pessoa ela muda de pouco em pouco, cada um batendo martelo. Pessoal, eu ajudei uma pessoa que, assim, logo na minha conversão, eu dei um celular para ela, eu ficava na casa dela, falando com ela, falando de Bíblia para ela, orando para ela. Cara, e ele era de terreiro, mano. Ele era de terreiro, olha só, eu tenho muito testemunho para falar, pessoal, vocês não têm ideia. E ele era de terreiro e ele era usuário de cocaína, né? Era parceiro nosso assim, né? Só que ele tem 47 anos. E ele era jogador de futebol, ele foi parar, já foi jogar no Japão, e ele destruiu a vida dele com mulher e cocaína, né? Destruiu a carreira dele. E eu peguei e comecei todo dia acompanhando aquele cara, todo dia. Pessoal, chegou uma hora que os espíritos que ele servia me catou na frente da casa dele, mas me catou mesmo, tomou minha mente, cara, aquele dia. Eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a falar para ele e eu não tava bem, porque eu tava sendo atacado todo dia por esses espíritos já. E esse dia não tava legal, mas eu saí de manhã e de repente eu trombei ele. E na minha mente veio, fica longe por esses dias. Acho que para mim dar uma recuperada. Só que eu vi ele, eu falei, não, eu preciso de ajudar ele. Mas já tinha sido avisado, fica longe por uns dias. Veio na minha mente bem, né? Bem claro assim. E eu fui, cara, daquele jeito. Só que eu tava, acho que, muito abatido espiritualmente. Tá entrando nessa guerra dele. E ele tava usando ainda, só que ele tava mudando bastante. Ele começou a acompanhar eu na igreja, ele já tava diminuindo na droga, então. E eu cheguei conversando com ele assim na frente da casa dele, comecei a falar para ele, ele me perguntou não sei o que de música evangélica, eu comecei a falar de umas músicas evangélicas para ele colocar no celular que eu tinha dado para ele. Ele começou, né, fazer ali uh, fazer, perguntar algumas coisas de pregação e eu comecei a passar para ele. De repente, o ônibus estava descendo. O ônibus estava descendo e minha cabeça fez assim, pessoal, sem eu querer, tá? Sem eu querer, minha cabeça fez assim, ó. E eu olhei pro ônibus descendo assim, e eu senti que eu ia levantar e me jogar debaixo do ônibus. Aí eu grudei assim na sarjeta, eu tentando grudar na sarjeta, não conseguia grudar na sarjeta, eu tentando grudar na sarjeta. E eu peguei e olhei para ele assim, eu queria falar para ele, Cavuco, me segura. Eu querendo falar para ele, Cavuco, me segura. E eu não conseguia falar. Não sei o que deu naquela hora que o ônibus parou um pouquinho assim, na esquina. Ele parou para uma pessoa descer. E aí eu comecei a voltar ao normal e ele desceu. Eu falei, meu Deus, mano. Eu levantei na hora, eu falei, ô Cavuco, eu preciso de ir embora, mano. Preciso de ir embora que eu tô meio ruim hoje, cara.
Aí ele falou, não, tranquilo, uma hora você vem aí. E aqueles espíritos dele, nossa, pessoal, passei por esse processo, então, e eu investi na vida dele, e eu falava pro capeta, eu falava, meu, você tá fudido, mano, você pode me bater, mas eu vou bater no você também, cara. Eu mandava queimar, e ele falava pra mim, falava na minha orelha, falava, eu vou me vingar ainda. E eu falava, você vai se vingar e eu vou vingar do você de novo. Entendeu? Eu não dava corda para espírito ruim, não, pessoal. Aqui em casa mesmo eu faço isso quando eu vejo uma movimentação espiritual diferente, eu caio para cima. Eu caio para cima, eu devolvo. A pessoa que faz macumba para você, pessoal, não quebra a macumba. Por quê? Porque quando você quebra, ela fica sabendo que você quebrou o trabalho, ela vai e renova. E toda sexta-feira ela vai renovando aquele trabalho. Chega uma hora que vai te arrebentar, cara. Chega uma hora que você vai ser destruído. Então, antes de você quebrar, você devolve. Eu chamava os espíritos. Teve uma época que eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava fazendo isso. Eu chamava os espíritos dentro de casa, mano. E eu falava para ele, ó, vocês vão catar tudo que vocês trouxeram aqui, vocês vão levar lá para quem fez, tá? E para o remetente, para a pessoa que mandou fazer. Você vai levar para os dois lá, vai entregar para os dois aí tudo que vocês trouxeram, vai falar que essa casa não aceita. Eu falava. E toda noite eu orava e falava isso. Depois eu tive uma visão da pessoa que estava fazendo o ritual, ela gritando, joelhada no chão, de madrugada. Ela foi fazer o ritual e ela começou a se sentir mal. Eu tive essa visão. Então eu tive bastante. Eu tenho bastante testemunho sobre essas coisas espiritual. Não é uma coisa que eu vou trazer agora, porque, primeiramente, eu estou bem afastado, estou bem diferenciado do que eu era nessa época, mas eu tenho bastante coisa para falar sobre esse assunto. Né? Pra você ver, a gente vai falando de uma coisa e de outra, vai entrando num monte de assunto. Bom, então o lado negativo da esquerda é essa, né? Que eu acredito esse tipo de doutrinação do Estado tomar posse de tudo. O lado da direita é a violência, né? É você querer exterminar todo mundo, que nem um cara que falou para mim aqui, eu conversando com ele aqui, um parceiro meu, e ele falou, para mim, quanto mais CPF cancelado tiver, para mim, melhor ainda. Eu olhei e não falei nada para ele, eu falei, você imagina se o seu CPF for cancelado? Pensei comigo, né? É que ele não tem ideia que o dele também pode ser, né? Então, assim, aquilo que a gente deseja para as pessoas, a Bíblia mesmo diz que a forma que você medir, você também será medido. Então a forma que você enxerga as pessoas é a forma que você vai ser enxergado. A Bíblia diz isso. Ela está claramente nela. Então a forma que você olha para as coisas é assim que você vai ser olhado. É a forma que o universo te devolve as coisas. A forma que você pensa é a forma que o universo vai te dar. O que você sente é o que o universo vai te dar. Então por isso essa é a lei da atração. Então o que você é o que o universo vai te dar. Se você é uma pessoa violenta, é violência que o universo vai te dar. Então a gente precisa de aprender um pouco isso. O lado da direita, bom, é assim, dá mais liberdade para as pessoas, direito de escolha, né? Não deixar o Estado tanto entrar na vida da pessoa, né? Querer tomar posse de tudo. E o lado negativo também da direita é olhar muito para essa desigualdade e achar que isso é normal, tá? Capitalismo, né? Tipo assim, a gente tá vendo ali um monte de gente destruída, mas do lado de cá tem um monte de bacana que conseguiu se dar bem na vida. E a gente achar que isso é natural, é normal, né? Porque algumas pessoas têm que se fuder mesmo para outras se dar bem. Esse é um lado negativo também dessa moeda de direita que eu acho que a gente tem que começar a olhar com outros olhos. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma mentalidade e o mesmo pensamento. E não é por isso que eu devo deixar ela sofrer e eu me dar bem porque eu tenho mais sabedoria e entendimento do que ela. Eu acho que a gente tem que igualar isso aí, né? Você tem que ajudar ela a crescer, você tem que ajudar ela a se desenvolver, você tem que ajudar ela a se formar, você tem que ajudar ela a praticar aquilo que vai levar ela para cima. E esse é o trabalho que eu acredito que eu faço. Você tem que ajudar as pessoas. Não aproveitar. Eu vejo muito isso aí, eu vi muito disso na minha vida. A pessoa olhava, batia o olho, falava, ele é meio tolo, ele não tem muito entendimento. Eu vou passar a perna. Esse aí eu vou trazer para fazer as coisas para mim. Então, isso é aproveitar das pessoas, aproveitar da falta de sabedoria, da falta de entendimento.
né? E eu vi muito isso na minha vida. Eu já vi em trabalho, em tudo quanto é lugar. Eu ficava puto da vida com isso, entendeu? Porque é foda, cara. A pessoa, tudo bem, pra ela ali, ela tá conformada com aquilo, porque até onde a mente dela vai, ela é vaga nesse assunto. E ela tá ali, aquilo ali pra ela ali, aquele mínimo que ela tá recebendo é muito bom. É o máximo pra ela. Mas se a gente mostrar pra ela que tem algo a mais pra ela, ela vai se desenvolvendo. Mas o que que as pessoas fazem? Não, nós trancamos ela nesse pensamentinho dela pra gente aproveitar. E é isso que muitas das vezes aí os megas empresários, porque da direita tem muito mega empresário. Quem patrocina o Bolsonaro? Sim, é banqueiros, megas empresários, pessoas importantes. Por isso que eles gostam bastante de ver a polícia também batendo, aprontando, pintando e bordando, porque para eles é vantajoso isso aí. Menos crime, o trabalho deles se desenvolve mais, né? Menos as empresas deles são roubadas, mesmo menos escravo brigando um com o outro, trazendo mais problema, né, de sanções, facções para o Estado. E isso para eles é muito importante, né, do que solucionar lá na raiz desse problema. Eu acho que nós temos que solucionar o problema todo, ao invés de ficar podando folhinha, né? Ficar ali cortando árvore ali. Ah, essa árvore aqui está destruindo a minha calçada. Vamos apodar as folhas dela. É isso que muitas das vezes aí os caras querem que faz, né? Mas ninguém quer chegar lá e meter o trabalho pesado, fazer o trabalho pesado de arrancar a raiz do negócio para fazer um trabalho de excelência. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem só dar uma podadinha ali, só poda daqui, poda dali, né? O problema é das folhinhas. O problema é delas, né? E não enxerga a raiz do o problema real mesmo da coisa. Então, assim, o lado direita e esquerda tem lá coisa boa, como tem coisa ruim. Então, por isso que eu não sou de direita nem de esquerda. Gosto um pouquinho mais, sim, do lado da direita, só que também gosto também bastante do lado da esquerda, né? Tem muita coisa a oferecer também, muita coisa boa, os pensamentos, eles são os maiores pensadores, saíram do lado da esquerda, o que tem trabalhos sociais, né, que desenvolveram na mentalidade deles trabalhos sociais, vieram da esquerda, são pessoas que pensam um todo, pensam na raiz do problema, elas querem fazer a coisa andar, né? Então, assim, quem não gosta do que eu falo, aquele que é radical demais, tanto de esquerda quanto de direita, eu sinto muito, não sou igual, pessoal, tá? Aprenda a respeitar a opinião de todo mundo. É dessa forma que a gente começa, primeiro de tudo, mudando todas as coisas ao nosso redor, aceitando a opinião de cada um. É que nem eu falo, você tem amigo bandido? Eu tenho amigo bandido. Você tem amigo traficante? Eu tenho amigo traficante. Você tem amigo polícia? Eu também tenho amigo polícia. Você tem amigo empresário? Tem amigo empresário. Você tem amigo favelado? Eu tenho amigo favelado. Eu tenho tudo, entendeu? Porque eu respeito cada um, não posso mudar a vida deles todos. Eu posso dar uma ideia em um, dar ideia no outro. Se eu puder abraçar a causa de um, eu abraço, mas eu não posso transformar eles mesmo, tem que transformar ali os erros e as cagadas deles, né? E assim, eu tenho erros, tenho problemas também para mim ficar querendo bater em todo mundo. Falar, você tá errado, você tá errado, você tá certo, você tá errado. Quem sou eu para falar isso aí, né? A própria Bíblia diz: tira a trave do teu olho primeiro, tira o travessão aí, tira aí o pau-brasil do teu olho primeiro, aquelas árvores grandonas, para depois você tirar aí o cisco do olho dos outros. Então, não adianta a gente querer fazer muito, querer falar dos outros, se a própria mão da gente muitas das vezes tá manchada de sangue, né? A gente tem que limpar nossas mãos do sangue que muitas vezes a gente derrama para depois a gente vir falar das pessoas, vir falar de justiça para as pessoas, vir falar o que é certo, o que é errado. Aqui eu estou falando o que eu gosto, o que eu não gosto, entendeu? Agora, eu não estou falando o que vocês têm que fazer ou deixar de fazer. Nem tanto que o título do vídeo mesmo é o que você acha. O mundo está melhorando ou está piorando? E vamos entrar nesse assunto agora. Bom, primeira coisa, pessoal. Eu conversando com a minha tia, ela pegou e falou assim: o mundo está cada vez pior, né? A própria Bíblia diz isso, né? A minha tia virou evangélica por causa de mim, muita gente da minha família virou evangélica por causa de mim. Ela falou: o mundo está piorando, né? Isso é bíblico. Eu peguei e falei: ô tia, agora que eu vou entrar na parte da religião, que eu sei que o meu canal tem bastante pessoas evangélicas, pessoal. Eu espero que, pelo menos assim, vocês não precisam, tá? Vocês que são evangélicos, não precisa de concordar comigo, tá bom? Não precisa de concordar com o que eu vou falar. Simplesmente busque entender e conhecer isso aí, tá bom?
não concordem comigo, mas também não desfaça de mim como um burro chucro, né? Que não aceita diferenças devido a isso, ok? Põe isso na mente de vocês aí. Primeira coisa, a Bíblia quando diz sobre Apocalipse, tá? Vai ser doloroso isso aqui, principalmente se tiver os evangélicos aí. A Bíblia quando ela fala de Apocalipse, não é um Apocalipse futuro. Como assim, então? Não é um Apocalipse futuro? Você está falando que o Apocalipse já aconteceu, então? Sim. O Apocalipse bíblico já aconteceu. O que está acontecendo agora são novos ciclos. O Apocalipse não diz que a Terra vai ser destruída, tá? A Bíblia mesmo diz, eu acho que em Eclesiastes, não sei qual que fala assim, que uma coisa vai, outra vem, mas a Terra permanece para sempre, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Vixe, também faz muito tempo que eu saí da igreja. Uma vida vai, outra vem, mas a Terra permanece para sempre. Quer dizer, a Terra não será destruída. O que acontece, pessoal? Tem ciclos que na sociedade eles são mudados, eles são transformados. Isso às vezes pelo lado da espiritualidade. A espiritualidade fala, chegou o momento da gente mudar isso aqui, tá? Então eles vão e trabalham no mundo espiritual e a gente sente isso aqui na Terra, tá? Isso é para a própria evolução humana. E tem também ciclos que nós mesmos plantamos e depois colhemos, tá? O que acontece em Apocalipse que foi um apocalipse para os próprios judeus, tá? Nós vamos entrar agora, vou dar respaldo bíblico para não ficar vago o assunto. Mas se você pegar, por exemplo, Apocalipse, quando Apocalipse ele está falando sobre o que iria acontecer, primeiro de tudo, Apocalipse, quase 70% do que João está relatando ali em Apocalipse, na ilha de Pátimo, já tinha acontecido. Tá? Ele não estava falando de coisas que iriam acontecer, mas ele estava falando de coisas que já aconteceram. Tá? E ele estava falando de coisas que estavam passando naquele momento e que iam acontecer ainda. Por que ele colocou tudo desse jeito? Porque na hora que ele entregasse as cartas para os soldados romanos levarem para as igrejas da Ásia, né, que eram as 7 igrejas da Ásia, se ele desse as cartas para eles e os romanos percebessem que João estava falando sobre eles, ali mesmo ali o pau tinha chiado para ele, né? Poderia ter sido morto. Então ele falou ali meio em código, tá? Eu acredito que foi ali o Espírito Santo ecoou para ele falar daquela forma. Mas ele mesmo começa assim o Apocalipse. Não tem nenhuma Bíblia aqui, né? Mas ele começa assim falando as coisas que em breve acontecerão. Apocalipse 1 já começa assim. E também tem outras partes do Apocalipse que ele fala isso. As coisas que em breve acontecerão. E ele diz no próprio Apocalipse 1, se vocês pegarem a leitura aí, vocês vão ver, que já não há tempo para mais nada. Por quê? Porque aquilo já estava para acontecer. Ele fala, ó, pega o que eu estou passando, coloca em prática, porque já não há tempo mais para mais nada. O que o anjo diz às igrejas, porque já não há tempo para mais nada. Você pode pegar, eu não faz muito tempo, pessoal, não lembro, eu estou procurando aqui, porque tinha uma Bíblia no meu carro, mas não tem mais. Mas ele começa dessa forma, falando. Então, quer dizer, já mostra que é uma coisa que estava para acontecer. Em breve, é uma coisa futura, muito longe, ou está próximo de acontecer? Em breve, é rápido. É uma coisa que já está para acontecer, né? Em breve é assim, é algo muito rápido. E se já não há tempo para mais nada, ou seja, porque está em cima da hora, não é isso? Não vai demorar 2, 3 mil anos para acontecer, ok? Mas aí eu sei que muitas pessoas vão perguntar a mesma coisa que muitos pastores perguntaram para mim. Tá, então me fala da Nova Jerusalém, então. Cadê a Nova Jerusalém? Cadê a paz reinando na terra, os 1000 anos de Cristo? Calma que nós vamos entrar lá. Então, ele fala assim que em breve estavam essas coisas para acontecer. Ok. Se você pegar Mateus 24, onde Jesus relata as coisas que estão acontecendo, então Mateus 24 começa ali, Jesus fala assim, ó, ele saindo do templo, ele vira para
quer dizer, eu acho que Pedro pergunta para ele, fala assim: quando essas coisas irão acontecer, ou seja, as coisas dos finais dos tempos? Aí então começa a relatar, falando, né? Virar peste, fome, isso, aquilo, papapá, pipipi, e ele vai falando tudo aquilo. Quando ele chega lá embaixo, se eu não estou enganado, tá nos penúltimos versículos ali, ele fala assim: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração que é essa? Esta geração é uma geração de 2.000 anos para frente, 3.000 anos para frente, ou é a geração dele ali que ele estava falando? Esta é alguém que está presente, não é? É algo presente. Esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Aí teve um pastor que falou para mim: mas o Tom, esta geração que ele está falando é esta geração que está vivendo essas coisas que ele está narrando. Não é a geração dele. Eu falei: tá bom, vamos pegar então que você está certo no que você está falando, ok? Porque ele mesmo diz ali: quando vocês verem essas coisas acontecendo, então assim, Paulo tá vivo, Pedro tá vivo, João tá vivo? Não, por quê? Porque ele falou: quando vocês, ele estava falando com os discípulos deles, pessoal. Ele não estava falando com mais gente, ou ele estava falando para as pessoas futuras: olha, diga ao povo que lá no futuro, vocês, quando verem essas coisas acontecerem. Não, ele falou assim: vocês, quando vocês verem isso acontecer, porque ele sabia que os discípulos dele iam ficar vivos. Então ele fala: ó, vocês, quando vocês verem essas coisas acontecendo, vocês fiquem espertos. Eu não vou estar mais aqui, tá? Mas deixarei o Espírito Consolador com vocês para console vocês nesse momento. O que acontece, pessoal? Tudo bem, vamos supor que o pastor lá estava certo. Então, esta geração é a geração do que está acontecendo ali. Ok. Bom, Jesus, quando estava sendo levado para ser julgado, quando ele estava sendo levado ali perante ali o sacerdote para ser julgado, o sacerdote pergunta para ele assim, eu não sei, o sumo sacerdote, acho que foi que perguntou para ele, falou: me diz uma coisa, tu é mesmo o filho do Deus Altíssimo, como você anda falando aí? O que Jesus vira e fala para ele? Tu dizes, mas eu te digo, porém, que você, olha só, você me verá em breve, vindo dos céus, com poder e glória. Pegou? Você me verá vindo do céu com grande poder e glória. Agora eu pergunto, será que o sumo sacerdote está vivo até hoje, depois de 2, 3 mil anos que se passou? Porque Cristo falou que ele ia ver ele vindo. Então ele deve estar andando por aí, numa beira de uma praia, tomando um coco, sei lá. Ele tem que estar vivo. Se for uma coisa futura, o sumo sacerdote tem que estar vivo, porque Jesus falou que ele ia ver ele vindo. Ok? Tudo bem, pastor. Vamos supor que você está certo, Mateus 24, mas então responda essa para mim. E tem uma outra, porém. A Bíblia diz que algumas das pessoas que estavam ali com Cristo não conheceria a morte até a volta dele. Aí eu te pergunto, será que essas pessoas que não iam conhecer a morte antes de Cristo voltar, estão vivos até hoje? Estão andando aí, de repente, aí morando na Amazonas, sei lá, tomando uma água de coco na beira da praia, cortaram o cabelo, ficaram da forma que a gente hoje anda, tudo pra gente não reconhecer eles. Porque Cristo falou que eles não iam conhecer a morte antes que eles voltassem, antes que o próprio Jesus voltasse. E aí? E Paulo mesmo, nas cartas deles, ele afirma que as coisas estão para acontecer. Em breve ele também diz que essas coisas já estão para acontecer. Então, essa manifestação, né, que o sol se escurecerá e a lua não dará mais a tua luz, a Bíblia diz também, acho que em Eclesiastes, diz que Deus é o sol, ou seja, luz, ele fala luz de justiça, né?
Então, se Deus é o sol, uma luz de justiça, por exemplo, assim, uma forma que eles colocavam para poder entender. Se Deus é uma luz de justiça, é o sol, então se a luz não daria mais, se o sol não daria mais a tua luz, ou seja, Deus não daria mais a tua justiça, deixaria o bicho pegar. E a lua se transformaria em sangue. A lua representa Israel. Então, quando eles estão falando, quando o João está escrevendo isso na ilha de Pátimo, e ele deu ali a carta para os romanos falou: esse cara tá doido das coisas que ele está escrevendo aqui. Tá falando que vai acabar a terra, isso aqui é meio doido a cabeça. Esses seguidores de Jesus é meio doido. Então os caras, acho que tipo, tirou uma zombaria dele e levou a carta lá e deu pro povo. Não entenderam o que tava falando. Israel se tornou, sim, uma lua de sangue. Como Israel é representado como uma lua, esposa do sol, que é Deus, ou seja, o próprio Deus chamava, né, de Israel a menina dos olhos dele. Como Deus é o sol e não daria mais a tua luz, e a lua, que representa Israel, se transformaria em sangue, ou seja, a lua se transformaria em sangue, ou seja, Israel se tornaria numa terra de sangue. Foi o que aconteceu em 68, se eu não estou enganado, quando meteram fogo em Roma. Quando meteram fogo em Roma, Roma diz que a culpa disso é dos cristãos e os judeus é culpado também porque o cristianismo tinha saído dos judeus. Então ele persegue todo mundo, mata todo mundo. Israel se torna uma terra arrasada. Nessa época, todos os israelitas que conseguiram sobreviver fugiram para montes, foram para outros países, que aí começa essa peregrinação dos israelitas aí, que hoje tem bastante na Polônia, bastante também tem no Brasil, tem vários locais. Então eles fugiram. Bem dizer, a grande maioria desses israelitas que está hoje em Israel, pessoal, não são israelitas verdadeiros, tá? São ali europeus que estão lá desde o segundo, terceiro século, né, vivendo em Israel. E como eles estão lá já faz gerações, então hoje eles são reconhecidos como israelitas. Mas se você olhar para a maioria daquele povo que está em Israel, não são israelitas verdadeiros. Os verdadeiros israelitas foram mortos em 68 e uma parte que sobrou está espalhada para o mundo aí. Porque eles fugiram tudo. A Bíblia diz que Israel se tornou numa terra arrasada. Ou seja, uma terra que não tinha ninguém mais e estava totalmente banhada de sangue, devido a tanta gente que os romanos mataram. E aqueles que não foram mortos fugiram. Israel se tornou uma terra arrasada, não tinha ninguém lá. Depois os europeus, o povo que estava ali nos países em volta, tomaram posse da terra, os próprios romanos. Então, isso foi um acontecimento. Vespasiano e Tito, que eram os imperadores da época, se eu não estou enganado foi Tito, não, foi Vespasiano, que se assentou no trono de Israel, no segundo templo, antes deles meter fogo e destruir tudo. Ele se assentou no templo sagrado lá dos israelitas, Vespasiano, e ele fez uma moeda com uma judia, né? Essa moeda tem vários colecionadores aí pelo mundo que tem, se você colocar no Google você vê. Era uma judia desenhada atrás dela e escrita Judéia capturada. E na frente a imagem dele, do Vespasiano. Vespasiano ou Tito, um dos dois. A imagem dele desenhada na frente. E ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse aquela moeda tirando sarro e zombando os judeus. Os judeus que sobraram ali, que estavam presos em algum local ou em outro país, não poderia comprar nada e vender nada se não fosse através daquela moeda de forma de zombaria deles. Não poderia comprar ou vender se não tivesse aquela moeda. E Vespasiano se assentou no trono sagrado lá dos judeus, do segundo templo, em 68, por aí. E ele começou a se passar como Deus. Entendeu? Ele se assentou e começou a se achar lá. Então, é aquilo que João tinha profetizado, então. Coisas, 60%, 70% de Apocalipse tinha acontecido já, porque, por exemplo, Apocalipse 6. E a mulher fugiu do dragão para o deserto. Quem que é a mulher?
Maria, quem que é o dragão que a Bíblia está falando em Apocalipse? Era o imperador da época, Nero, acho que foi, que mandou perseguir. Quem que é esse rei que está para nascer aí? Ah, não sei, senhor, não sabe? Então picota a cabeça de toda criança que nascer. Então aí Maria, ó, pro deserto. E os soldados foram tudo atrás dela. E então a mulher foi perseguida pelo dragão. Dragão, o que, que é? Dragão é um ser violento, perigoso, que representava Nero. E uma terça parte das estrelas dos céus foram derrubadas na terra. Ou seja, uma terça parte das estrelas. O que, que representa estrela? Crianças. Uma terça parte das crianças de Israel foram mortas devido à perseguição para encontrar Jesus. Que Nero, o Herodes falou: arranca a cabeça de geral. Toda criança que nascer, vocês arrancam a cabeça, porque matar esse rei já no ventre. Então, toda criança que tinha em Israel naquela época, uma terça parte delas foram aniquiladas. Então, uma terça parte das estrelas foram derrubadas, ou seja, foram mortas, sepultadas. Não tem nada a ver com finais do tempo, pessoal. Essa coisa do finais dos tempos. Agora vem minha pergunta. Tá? Eu não vou prolongar muito, que está com 3% minha bateria. Antes que acabe aqui, aí não dá para eu fazer o vídeo. Aquilo que a minha tia falou. Vocês acreditam que a Terra, as coisas estão mudando para melhor ou para pior? Eu disse para ela que estava melhorando. Ela falou: você tá maluco? Você não tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei: tia, isso é um final de um ciclo. Isso acontece de 5 em 5 mil anos na Terra. Acontece todo começo de século. Esse abatimento, isso tem sim pelas autoridades, os poderosos do mundo, que eles fazem para diminuir a população, porque se a população cresce demais, você tem muito problema na Terra. Então, todo começo de século, 1820, 1920, 2020, todas essas datas assim, eles fazem algo sobre a Terra para diminuir um pouco a população, para não chegar a 40 milhões, bilhões de pessoas na Terra. Entendeu? De uma forma que destrua a Terra inteira. Então, eu falei, isso é um ciclo, nós estamos passando, é o começo de um século, tá? Vocês viram que o povo do passado aí sofreu no começo do século, você viu que os outros começos de século, 1820, 1720, você viu que veio para eles também peste, não sei o que tem, gripe não sei do que, aquela doença que surgiu acho que em 1820, que dizimou uma população inteira aí da Terra. Então, assim, isso sempre teve nos começos de século. É normal isso acontecer. É uma estrutura, sim, tanto da natureza quanto dos poderosos do mundo, eles fazem esse abatimento em massa. Isso já tem há muitos anos, há séculos, há milênios. E a gente está no final de mais um tempo, como aconteceu na época de Cristo, tá? Que foram vistas pessoas andando. A própria Bíblia diz que quando Cristo ressuscitou e partiu para os céus, e depois, na época que aconteceu toda aquela guerra que Roma começou a matar todo mundo em Israel, foram vistas pessoas que tinham morrido andando pela cidade, ou seja, pessoas que ressuscitaram. Pode olhar na Bíblia aí que você vai ver. Então, aconteceu uma ressurreição naquela época. Então, assim, essas coisas assim, pessoal, esquece. O que está acontecendo no momento agora não tem nada a ver com o que aconteceu lá em Israel, com aquela época. Aquele lá era um tempo. Nós estamos vivendo outro tempo, sim, está chegando um momento difícil, vai chegar sobre a Terra, tudo para melhora e para a evolução do ser humano. Evolução mental, espiritual, de sentimento, pessoal. Não é evolução de tecnologia. Quando fala de evolução, as pessoas ficam olhando para a tecnologia, é verdade, né? Então, né? As pessoas olham para as coisas que estão acontecendo. A evolução humana. É essa a evolução. Tudo acontece para a evolução humana. Tá? Até que nós tenhamos a mente perfeita de Cristo. O general do mundo aí. Do mundo espiritual e tudo mais. Para fechar, o povo do passado,
Antes chegavam, entravam na tua fazenda, na tua chácara, porque naquela época as pessoas moravam muito em mato, matavam, estrupavam as suas filhas de 10, 11 anos de idade, pintava e bordava, a polícia não tinha nem arma e nem carro para ir atrás. Naquela época você quebrava uma perna, geralmente eles amputavam depois porque não tinha como tirar a infecção. Aquela época você fazia um corte, geralmente as pessoas morriam de hemorragia. Aquela época você queria ir para andar 30 quilômetros daqui em Guatapará. Você demorava aí 2, 3 dias para chegar lá. E quando você chegava lá, você chegava desnutrido, desidratado. E muitas das vezes as pessoas que tinham que te ajudar, que moravam lá, dependendo da situação delas, você acabava morrendo, então, às vezes de desidratação e desnutrição, tá? Porque eles não tinham como te ajudar. Então, antigamente as coisas eram bem pior. Nós estamos melhorando, sim, na tecnologia, nessas coisas. E espiritualmente nós estamos passando por um grande confronto aonde a espiritualidade está colocando face a face quem somos nós. Você pode ver que hoje as pessoas elas percebem quem elas são com muito mais facilidade que as pessoas passadas percebiam. Chegou um momento que essa opressão à espiritualidade está deixando acontecer para que nós venhamos tomar uma posição. Então ela mostra pra gente quem somos nós hoje. Se você faz uma coisa de errado, é muito mais avisado no teu subconsciente do que o povo do passado. Antigamente você pode ver aí na época da Bíblia, eles matavam, pintavam, bordavam e parecia que viviam de boa, porque não pesava tanto para eles, devido às dificuldades, aos problemas da vida daquela época. Então a espiritualidade não pesava tanto. Aí tem gente que acredita que depois vem pagando, encarnação, isso aí é outro assunto. Mas nós estamos no momento que tudo aquilo que nós praticamos, tanto de bom quanto de ruim, está sendo posto na nossa cara pela espiritualidade. Ela está deixando que nós vejamos realmente quem somos nós. Ó, você é isso aqui. E aí? Tá na hora de mudar, não tá? Então, chegou esse momento de confronto pessoal sobre a Terra. E todo mundo está passando por isso. Por isso que muita gente em depressão, muita gente com problemas espiritual. Você pode ver que nunca se manifestou tanto demônio como está se manifestando ultimamente aí. Em igreja, em tudo quanto é lugar. Nós estamos passando por esse momento. Ou vai ou racha. Nós precisamos de subir uma escadinha aí. E aqueles que não subirem, ou volta para trás de vez, né? Volta lá para o mundo espiritual. Ou se não, sobe na marra. Ou sobe ou desce de vez. Não tem outra coisa. Você pode ver que hoje se apronta, você faz alguma coisa de errado, as coisas pesam muito mais em você. Você sente muito mais, porque a cobrança hoje está alta, mas pelo lado espiritual. Isso tudo é para uma melhora e para uma mudança humana que nós estamos passando. A minha opinião é que nós estamos sim vivendo coisas melhores. Nós estamos melhorando. Precisamos de passar por um processinho, pelo um tempo, final de um tempo que vai ser doloroso para muita gente. Mas nós estamos sim melhorando. Aí vocês deixam a sua opinião. Fica com Deus.